eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Bom, chegamos aqui no consultório do Dr. Jorge Guimarães. Tudo bem? Tudo bom. É um prazer poder voltar a falar com você novamente. E o Dr. Jorge, que é nutricionista e é fundador da Vedas, que é uma ONG. Explica um pouquinho para o nosso telespectador aí. Bom, como nutricionista, eu me especializo em nutrição vegetariana, né? Eu atendo somente pacientes que são vegetarianos ou que estejam em transição para o vegetarianismo, né? Já o Vedas é uma ONG de defesa dos direitos animais. A gente trabalha difundindo essa mensagem, né? Levando para as pessoas a informação sobre direitos animais, mostrando para elas aquilo que geralmente a indústria não mostra, né? Justamente porque uma vez que as pessoas entendem a origem daquilo que elas consomem, que é a origem justamente da exploração animal, elas muitas vezes passam a desejar deixar de consumir. Bom, agora nós vamos entrar um pouquinho nessa questão a parte nutricional. Tudo por causa do vídeo do menino, tal do Luiz Antônio, que está fazendo sucesso na internet. Você já recebeu um monte de dicas para assistir esse vídeo, né? Já me encaminharam bastante, né? Realmente, o vídeo, eu não diria que ele é impressionante, porque o que ele fez foi com muita naturalidade, né? Talvez seja impressionante para as pessoas que estão tendo o primeiro contato com o tema, mas ele realmente foi brilhante no vídeo, né? Mas ele mostra ali a simplicidade, né? Ele simplesmente faz a relação, mas se é um animal, eu não vou comer. Como assim, né? Eu vou comer um animal. Tanto é que ele fala, né? Galinha ninguém come. É, como se fosse óbvio, né? Assim, quer dizer, já parte do princípio, porque a própria mãe, os próprios pais, a família deve ter ensinado para ele que os animais têm que ser cuidados, né? O que a gente faz geralmente com a criança. E a gente ensina que tem que proteger os animais. Depois não. Agora, a sua experiência também é mais ou menos parecida, assim? Porque você contou para a gente que você já, com quantos anos você decidiu não comer carne? Eu parei de consumir carne com 4 anos de idade, também no mesmo processo, né? Eu simplesmente decidi que não iria mais comer animais quando eu fui capaz de fazer esse link, né? Eu entendi que o que eu estava comendo era animal e falei para os meus pais, não quero mais, não vou comer isso. E isso não é tão raro quanto parece, né? É muito comum as crianças nessa idade, 4, 5 anos, poderem fazer essa relação. Mas se eu estou comendo, então teve que matar, porque senão não estaria no meu prato. E aí fica claro para elas que isso é errado, né? Agora, fala para a gente a questão, assim, muitas pessoas perguntam, se eu parar de comer carne, o que eu tenho que comer para substituir os nutrientes da carne? Isso é o que a gente mais ouve como vegetariano. É uma questão bastante comum, né? É como se nutriente fosse sinônimo de carne, proteína fosse sinônimo de carne, e não é. O que nós precisamos é de nutrientes, esses nutrientes estão também nos alimentos vegetais. Então, uma das questões frequentes é com relação à proteína. A proteína está presente nos vegetais, em especial a família dos feijões, leguminosas, né? São o grão de bico, lentilha, ervilha, todos os tipos de feijão, soja e derivados. E também nas oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, nozes. Esses 2 tipos de sementes são muito ricos em proteína e são ricos também no ferro e no cálcio. Estando presentes, né, na dieta, completado ainda pelos cereais integrais, que trazem um aminoácido que falta nessas leguminosas, a gente consegue ter a proteína, uma oferta de proteína, desde que em quantidade, né, em quantidade de volume de alimentos, uma oferta adequada de proteína. E a questão do ferro também é uma outra questão que o pessoal fala, mas só fonte a carne é a única fonte de ferro. Sempre existe essa conversa. O doutor aqui, como atende como nutricionista, deve haver bastante preocupação da parte dos seus pacientes? Sim. Eu só atendo vegetarianos, né? Então, alguns já vêm com isso esclarecido, outros trazem essa preocupação, porque estão iniciando, é o que eles escutaram falar. Mas, assim como a proteína, o ferro ele também pode ser encontrado em vegetais. Afirmar assim, né, de maneira tão forte, o ferro só está nos animais, é a mesma coisa que afirmar que eu e todos os meus pacientes são alienígenas, porque, afinal de contas, né, estamos vivos e sem ferro. Mas o ferro ele está também nas leguminosas, também nas oleaginosas, já citadas como fonte de proteína. E a gente acrescenta nessa lista ainda os vegetais verdes escuros, as frutas. Espera só um minutinho, vamos para o nosso telespectador entender. Quais são esses vegetais verdes escuros? Brócolis é uma das maiores fontes de ferro? Isso, o brócolis, a couve, o quiabo, as folhas, quanto mais verdes, mais ferro tem. Agora, pode-se fazer suco de brócolis. Vamos entrar aqui nesse detalhe da culinária aí. Pode-se fazer suco de brócolis também, né? Uma sugestão, o brócolis cru,
ele tem mais ferro do que ele cozido ou não? O ferro não se altera nesse aspecto. Tem outros nutrientes que são afetados negativo ou alguns até positivamente pelo calor, como o caso do beta-caroteno, do licopeno, quando você esquenta, ele aumenta. Já outros, como a vitamina C, por exemplo, o calor faz com que seja perdido. Mas não é o caso do ferro nem do cálcio, né? Mas esses vegetais eles podem ser passados numa centrífuga ou até liquidificados, na falta de uma centrífuga, e coados, para você fazer um suco verde, né? Seja com a couve, seja com brócolis, até mesmo a folha do brócolis, né? Que também pode ser consumida. Mas assim, o importante é que o vegetariano ele não precisa de suplementos ou ele não precisa necessariamente de suco verde para ser vegetariano, né? O indivíduo tendo uma oferta de feijões, de castanhas, de vegetais verdes escuros e de frutas, sejam frutas frescas ou frutas secas, ele consegue atingir a necessidade de ferro. Podemos dizer que o segredo está na variedade de alimentos? A variedade é ponto-chave para a dieta vegetariana, né? Porque enquanto a carne concentra diversos nutrientes, porque o animal teve uma dieta balanceada para que ganhasse peso, ele comeu uma variedade de cereais, de leguminosas, folhas verdes, né? Enfim, pastando, e ele concentrou ali alguns nutrientes que interessam. Junto com isso vem também nutrientes que não interessam, né? Como o colesterol, a gordura saturada. Mas a carne ela é um alimento rico, né? Então, para o indivíduo ser vegetariano, ele não deve procurar um alimento que substitua a carne, como se ele fosse trocar a carne por um único alimento. O que ele precisa é rever o todo da dieta dele para incluir justamente uma variedade maior, né, de alimentos que vão garantir essa oferta nutricional. Bom, continuando a nossa conversa, agora vamos falar de vegano e vegetariano, que já para quem é vegetariano, vai se aprofundar um pouquinho mais. Podemos dizer que é o próximo passo depois que a pessoa se torna vegetariano? É uma sequência natural, sim, né? O veganismo, a diferença essencial é que o vegano, ele exclui do seu estilo de vida outros produtos de origem animal, além das carnes. Então, na alimentação, ele vai excluir os ovos, os laticínios, o mel, são todos produtos que também dependem da exploração animal para que exista. E o vegano vai além da alimentação e também exclui o couro, a seda, isso, ou até mesmo nos cosméticos que podem ter derivados de origem animal ou que podem ter sido testados, né, em animais. A ideia do veganismo é não explorar ou não fomentar, né, a exploração animal na forma do consumo. Então, resumindo, o vegano não come carne, não come ovos, não toma leite, qualquer alimento de origem animal. E também não usa roupa de couro, sapato de couro, e também não vai no rodeio, né? Nem rodeio, nem circos, nem zoológicos, né? Que também são formas de exploração animal. O zoológico não serve a nenhum propósito, senão dar lucro para quem está expondo aqueles animais. Porque em termos de educação ambiental ou preservação de espécies, isso é balela, né? A criança vai no zoológico, disse que ela vai ter educação ambiental, mas ela está vendo um animal completamente privado de todas as suas necessidades naturais, animais que estão doentes, principalmente mentalmente doentes, né, pelo encarceramento. Isso não educa as crianças de maneira alguma. Mesma coisa para o circo, né? As crianças aprendem o quê? Que os animais podem ser humilhados e manipulados. Isso também não é educação para a criança. Ok. Quero te agradecer muito pela sua prontidão, participar conosco no nosso programa Sempre Natural. E esperamos que a gente possa se ver mais vezes aí, dentro dessa linha. Esperamos que os mogianos também comprem um pouco essa ideia, né? O pessoal de Mogi das Cruzes pode acessar o site, conhecer um pouquinho mais dessa ideologia que o nosso desejo é que se propague cada vez mais. Eu agradeço pelo espaço e deixo a dica para os ouvintes aí, de espectadores de Mogi, para que eles busquem mais informação, porque tudo que a gente precisa para fazer essa transição é informação. A informação está aí disponível e isso vai ter um impacto na sua saúde, na saúde do meio ambiente e principalmente na saúde dos